a partir depois do carnaval, logo em seguida, nós vamos começar outra série de estudos aqui na igreja. Nós finalizamos segunda de Pedro, né? Nós pegamos primeira e segunda de Pedro, e agora nós vamos olhar a carta de Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. Então isso vai ser uma jornada longa, no mínimo 2 anos, acredito eu. E vocês já comecem a ler a carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta que vai tratar de diversos temas, ele não tem apenas um assunto específico: divisão de igreja, problema de acepção de pessoas, problemas de sério da área da sexualidade, onde um membro estava possuindo a madrasta. Enfim, tem uma série de coisas que nós vamos tratar. Problema do casamento, vai falar sobre solteirice, vai falar sobre casamento, vai falar sobre divórcio. Então é uma carta cheia de temas. Eu já escolhi o tema, né, que toda vez que a gente vai expor uma carta aqui na igreja, geralmente eu escolho um tema que tem a ver com, com aquela pregação. Né? Quando nós estudamos, por exemplo, 1 de Pedro, nós temos o título Peregrinos, porque várias vezes Pedro fala sobre isso, ele quer resgatar a ideia de peregrinação. E em 2 de Pedro o tema já mudou e nós temos o tema Crescendo com Pedro, porque o texto-chave daquele versículo ali é crescer na graça do conhecimento. E quando foi estudando aos Coríntios, eu escolhi dar o tema Uma Igreja Fora dos Trilhos, porque a igreja de Corinto era uma igreja extremamente complicada, vocês vão ver comigo. Então nós vamos iniciar, depois do carnaval, sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Corinto ficava na Grécia e vocês já podem ir meditando, já vai estudando para melhor ter o aproveitamento. Irmãos, antes de começar a pregação, deixa eu só dar um aviso aqui a vocês que eu julgo importante. Queridos, tá uma modinha agora aqui no Brasil, e aí eu sei que essa modinha está atingindo crentes e não crentes, que é aquele devocional Café com Deus Pai. Quem já viu aquilo ali, né? Aquilo ali, irmão, tá uma modinha. Aquilo ali é uma desgraça. Teologia fraca, teologia da prosperidade, texto fora de texto, mas é todo mundo agora postando Café com Deus Pai. Só que Deus Pai nem concorda com aquilo, para começo de história. Já começa por aqui. Então, a primeira coisa, não compra aquele lixo. Segundo, se ganhar, não dê a outra pessoa, porque a pessoa não vai dar o que não presta aos outros. Então, irmãos, não caia nesse modismo do povo evangélico, e que é tão modinha que até os incrédulos, que não têm nada com Cristo, que são rebeldes, que não creem na palavra de Deus, estão fazendo esse devocional. Claro que tem que fazer. Se ele só está falando para agradar o ego, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E é para cima e para baixo. Os artistas agora estão postando. Porque, irmãos, desconfie de um material dito evangélico e um pregador que ele é muito popular no meio dos incrédulos. Se é popular, já começa a desconfiar. Por isso que Dave Leonardo, Tiago Brunet, essa galera, os artistas tudo escuta ele, porque os caras não têm nenhum compromisso com o evangelho. E esse cara que fez o Café com Deus Pai, ele é lá de Santa Catarina, e aquilo ali é horrível. Então, por favor, não gaste seu dinheiro com aquele lixo, não compre aquilo. Se alguém quiser um devocional, não indique aquela porcaria e fique longe de coisa que não presta. Uma teologia péssima que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Eu estou só dizendo isso para exortar vocês, porque é a modinha agora da vez. É todo mundo comprando aquele livro de Café com Deus Pai. Cara, uma população que agora, na última pesquisa, o maior número da população que não lê excede muito mais o número de leitores aqui no Brasil. Esse público aqui, eles não tem filtro nenhum para saber o que é bom e o que é ruim. O que tiver na modinha, eles vão ler. Então eu digo a vocês, corra dessas modinhas do gospel, de esse negócio de Café com Deus Pai, que isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Gênesis 3, versos 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9.
Posso ler? Gênesis 3:9. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Algumas traduções dizem: onde estás? A pergunta de Deus ao homem: onde estás? Irmãos, Ruanda, 1994, em apenas 100 dias, 800 mil pessoas foram assassinadas. 100 dias. Tem noção que é isso, irmãos? 8 maracanãs lotados de cadáveres. 2 etnias de Ruanda se enfrentaram, os Tutsis e os Hutus. Isso foi o maior genocídio do século XX. Na verdade, a despedida do século XX foram esse genocídio com 100 mil pessoas mortas. Eles se mataram entre si com golpes de foice e facão. Uma loucura completa. Rio de Janeiro, 2007, aconteceu também um episódio fatídico, onde 4 rapazes, em um assalto que eles pretendiam fazer, no subúrbio do Rio de Janeiro, assaltaram uma senhora dentro de um carro, e essa senhora com 4 filhos, entre eles, um deles se chamava João Hélio, que ficou preso no cinto de segurança, e naquele assalto foi arrastado por 7 quilômetros do subúrbio do Rio de Janeiro, o menino. Nova York, 15/3/2009, um investidor americano chamado Bernardo Madoff, à época ele tinha 71 anos de idade, foi condenado por cometer a maior fraude à época. Ele presidia a Nasdaq, a bolsa de eletrônico de Nova York, e ele levando uma fraude, um golpe de aproximadamente 20 bilhões de dólares. E ele foi sentenciado e condenado a 150 anos de prisão. Na Áustria, 2008, Josef Fritzl, um homem de 73 anos, numa cidade pacata da Áustria, aparentemente um idoso, bom, inofensivo, se mostrou, na verdade, um monstro. Quando a polícia descobriu que ele mantinha no cárcere, no sótão da sua casa, uma filha de 24 anos, que estava presa lá há 8 anos, com quem ele teve 8 filhos, com a filha dele. E ele foi condenado por estupro, incesto, assassinato e por escravidão. Estava no sertão agora de Assunção e na casa de um senhor, ele contando uma história para mim de alguém próximo dele, que os filhos foram trabalhar no sul e ele ficou com a esposa e com a filha de 14 anos, e ele contando para mim que quando os filhos chegaram, viram aquela menina muito atacada com os cintos, muitas coisas, e perguntaram: por que você está atacada? E ela disse: não estou atacada não, você está muito... Aí o outro chegou, percebeu que a irmã estava um pouco mais robusta, e perguntou: você está engordando? Você engordou? Não, acho que não. Aí o terceiro chegou e disse assim: tira essa sua roupa aqui para eu ver. E a menina realmente estava grávida, e a menina não saía de casa, e eles indagaram, e a menina disse: foi o meu pai. 14 anos de idade, ele abandonou a família, arrastou a criança, e hoje ele tem 6 filhos com ela. Irmãos, eu poderia ler para vocês e mencionar a vocês aqui uma lista extensa, e estender a noite inteira sobre calamidades que aconteceu e que acontece nesse mundo. E todos aqui nesta noite vão concordar com uma coisa simples, mas ao mesmo tempo séria. Simples e séria. O diagnóstico ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é sério. O homem, o ser humano, como
ele está aí no estado atual, ele é um ser anômalo. Nós vivemos, queridos, numa sociedade em que há provas contundentes, irrefutáveis, irrefragáveis, de que tem alguma coisa errada com o ser humano. Não é com os animais, não é com os bichos, não é com a fauna e nem com a flora. É com o ser humano. E a pergunta a ser feita nesta noite é: de onde vem a inclinação para o mal? De onde vem essa disposição, essa inclinação, esse empenho que se pende para o mal? Porque o homem, o ser humano, tal como está aí, irmãos, ele não é o homem original, criado pelo Senhor quando ele terminou e disse assim: eis que era muito bom. Na criação ele dizia: é bom, é bom, é bom. Mas quando chega no homem, a sua imagem e semelhança, a coroa da criação de Deus, ele disse: é muito bom. E nós sabemos que o ser humano, como ele está aí, ele não é o homem original, criado à imagem e semelhança de Deus. Pois bem, as perguntas surgem: de onde é que vem essa inclinação para o mal? Qual é a causa primária para o anomalismo comportamentais? Alguns graves, como esses que eu relatei agora há pouco. E olha que eu nem mencionei o caso do filho que foi estudar fora, que era filho dos bispos da Episcopal no Recife, abastado financeiramente, menino adotado desde criança ali, e voltou e simplesmente matou os pais. Eu poderia, irmãos, aqui, dar uma opção aqui de tragédias que aconteceu no nosso mundo absurda. E eu não estou entrando nem no caso de estupro, nem de pedofilia. Entrei no caso de estupro, no caso dos pais com os filhos. Porque o homem, o ser humano, é como é. Porque, irmãos, você, muitas vezes, conhecendo a verdade de Deus, encontra-se na contramão dela. Por que nós somos como somos? A resposta a essas perguntas, irmãos, aí, meu amigo, você vai ver uma opção infindável de respostas, dependendo da cosmovisão, as lentes através das quais você enxerga a realidade. Por exemplo, para a visão naturalista, e a visão naturalista eu quero que você entenda a visão do ateísmo, tudo é natural, não existe nada metafísico, a evolução, Big Bang, macaco, Darwin, ali eles são os naturalistas. Não existe céu, inferno, nem Deus, nem diabo, não existe nada, é tudo aqui, é o natural. Para a visão naturalista, a cosmovisão naturalista, que, diga-se de passagem, governa o pensamento aqui no Ocidente, onde nós residimos, a ideia, segundo a cosmovisão naturalista, é que o problema básico está no ambiente. O ambiente me corrompe, ou seja, eles vão dizer que é o ambiente, o comportamento está baseado ou influenciado diretamente pelo ambiente. Então, aquela ideia de que o homem nasce bom e é o meio que o corrompe. Pronto, esse é o pensamento naturalista. Aí eles vão dizer, os naturalistas, que a ignorância, a pobreza, condições sociais indesejáveis, é isso que acarreta o ser humano ser mau. Então as pessoas dizem, olha, o problema do homem é a ignorância. E esses que creem nisso, eles creem que ao mesmo tempo o problema é a ignorância e a solução para o homem é a educação. O homem não é um ser educado, dizem os naturalistas. Ele precisa de educação. Tendo educação, eles vão melhorar. Só que essas pessoas que defendem isso se esquecem, por exemplo, que no alto comando nazista governado por Hitler, só era Hitler que não tinha doutorado. Todo mundo tinha doutorado lá. Os que trabalhavam com ele e que compunham o batalhão dele. Alguns vão dizer, não, olha, o problema do ser humano é pobreza. O problema da humanidade é a pobreza. E outras mazelas sociais
indesejáveis. Então, a injustiça social, vamos dizer ele, fomenta a violência. E caso como esse, comentado há pouco tempo, é visto como produto do meio. Então, qual é a solução para essas pessoas? Se o problema é falta de educação, dizem eles, não que eu estou concordando com isso, tá? Eu só estou dizendo o que é que eles pensam. Se o problema é falta de educação, se o problema é mazelas sociais que fomentam a violência, qual é a solução? Então, o que é que nós devemos fazer? Dizem eles, devemos melhorar a educação, devemos melhorar as condições econômicas, refazer as estruturas sociais, melhorar o ambiente e as pessoas vão se comportar mais humanamente. Só que essas pessoas esquecem que há faz menos de 2 anos que uma mãe, em um trabalho de parto, o médico pegou e abusou dela. Vocês viram, né? Que a equipe lá desconfiou, colocou um telefone lá e ele na surdina, a mulher dopada lá, e o que é que ele fez? Colocou o seu órgão genital na boca da mulher. É falta de educação que é isso. Eu não acredito que um médico tenha falta de educação, não. Vá tentar passar no curso de medicina e se formar como médico, você vai ver. Você tem que parar a tua vida só para estudar aquilo. Eu não acredito que um problema daquele homem era falta de educação e dinheiro. Então essas teses, elas são simplórias, simplistas e superficiais, irmãos. A verdade é que essas ideias da pessoa essa é a utopia humanista. Eduque, dê um bom ambiente, condições financeiras e ele vai ficar bonzinho. O problema, irmãos, não está fora do homem. O problema está dentro do homem. Só que a visão humanista, ela discorda disso. Ela diz, não, o problema está fora do homem. O homem nasce bom. E é o ambiente lá fora que corrompe ele. E, irmãos, e o fundamento desse raciocínio é antigo e antibíblico. É porque Yasmin não está aí, eu até mandei pelo WhatsApp dela quando eu cheguei aqui. Oi? Ela está na salinha, né? Que eu pedi para ela colocar aí o livro de um camarada que nasceu na Suécia em 1702, chamado Jean-Jacques Rousseau. Até hoje ele é estudado. Quem vai fazer pedagogia, quem vai estudar para ser assistente social, quem vai trabalhar na área do direito. Jean-Jacques Rousseau, ele é que já deu o pontapé nesse raciocínio que é antigo e antibíblico. No século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, e diga-se passagem, até hoje a turma estuda ele, viu? Em qualquer universidade tem que estudar ele, tem que passar por esse livro. Ele abre o seu livro, e esse livro influenciou e continua influenciando até hoje com a seguinte frase. Vê o que é que Jean-Jacques Rousseau diz no livro Contrato Social dele. Ele diz, o homem nasce livre, e em todos os lugares está acorrentado. A ideia nessa frase de Jean-Jacques Rousseau é que o problema são as instituições, o problema são as regras, os costumes, as tradições, impedindo deles serem livres. E a ideia de uma liberdade radical que deve ser posta em curso e não ser cerceada pelos valores no Ocidente, sobretudo pela moral judaica cristã que Jean-Jacques Rousseau combate. E ele argumentava que o homem, ele nasce inerentemente bom, e o meio é que o corrompe. Então, ao dizer isso, Jean-Jacques Rousseau, ele negou categoricamente as doutrinas que nós confessamos e que nós cremos. Dentre as quais é essa que nós vamos estudar hoje, a doutrina do pecado original, a doutrina da queda do homem, a entrada do pecado no mundo, que nós vamos tratar hoje. Então, irmãos, há pensadores hoje em dia, cientistas, filósofos, debatendo sobre essas questões. E nós somos de uma igreja, a Missão Boas Novas tem uma tradição, nós temos um livro que nós cremos, que é a Palavra de Deus, e que o nosso padrão supremo, irmãos, é a Palavra de Deus da nossa consciência. E o veredito das Sagradas Escrituras não é o veredito de Jean-Jacques Rousseau, nem de nenhum outro pensador, nenhum erudito, nenhum filósofo, seja lá quem for. O veredito está nas páginas iniciais da Bíblia, de Gênesis.
O primeiro livro da Bíblia que nós acabamos de abrir, e nós lemos um verso que está no contexto que deve ser entendido dentro da cosmovisão cristã. É a seguinte: o mundo que está aí, o mundo do qual nós estamos inseridos, estamos dentro dele, ele é resultado da queda. Ele é resultado da ruptura entre a criatura e o Criador e da rebelião que existiu. Então, essa anomalia é fruto da entrada do pecado na história da humanidade. Porque nos primeiros versos da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então houve um tempo em que o tempo não existia. Apenas Deus, eterno, transcendente, autoexistente. Esse ser bendito e maravilhoso que nossa mente limitada não é capaz de compreender em sua totalidade. Nós temos uma compreensão limitada acerca de Deus, mas essa limitação é suficiente para reconhecê-lo e saber que não há outro como Ele. Ele é o único Deus todo-poderoso, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que decide criar as coisas pelo poder de sua palavra e para revelar a sua glória. E de todas as coisas que Ele criou, visíveis e invisíveis, o homem, o ser humano, homem e mulher, somente eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Criados por Deus e para a glória de Deus. E interessante aqui em Gênesis 27, diz que Deus pôs o homem à sua imagem e semelhança, criou homem e mulher, os criou. Então criou, não porque precisava criar, não porque existia uma carência em Deus, não porque Deus estava sozinho, porque Deus sempre foi trino. Então, na realidade, esse primeiro casal, Adão e Eva, que tinha tudo para viver uma vida perfeita, de harmonia, felicidade eterna, decidiram dar as costas para o Criador. Decidiram romper com o Criador. E nós não somos fruto de uma explosão, nós não somos frutos do Big Bang, nós não somos evoluções do macaco, irmãos. Da seleção natural das espécies, como disse Darwin. Essas teorias elas não têm sustentação racional. Uma força impessoal não pode, irmão, gerar um ser capaz de amar. Nós temos razão, nós temos volição, nós temos, na verdade, emoções. Nós somos a coroa da criação de Deus. Por isso que Jesus, ele disse, e embora todos os animais e todas as coisas que Deus criou, ela tenha valor para Deus e Deus ama os animais, mas Jesus deixou bem claro que o ser humano, na escala de valor, ele tem mais valor do que um animal. Então, colocar o ser humano na categoria de todos os animais, isso é um erro, até bíblico, porque Jesus Cristo, falando das aves do céu, sabe o que é que ele disse aos discípulos dele, para não andar ansioso? Olha, se o Pai Celestial alimenta os pássaros, que nem come, nem ajunta em celeiro, aliás, que nem ajunta em celeiros, nem trabalham nem fiam, mas eu quero dizer que vocês têm muito mais valor do que elas. Ou é melhor dizendo, não tem muito mais valor do que elas, homens de pouca fé. Então o fato é, irmãos, é que nós somos a coroa da criação de Deus. Somos criados à imagem do único Deus e verdadeiro. E eu acho interessante, Ariano Suassuna, inclusive eu fui visitar nesse projeto missionário quando eu estava em janeiro, lá a cidade onde ele nasceu, Itaperoá, e Ariano Suassuna, uma vez na universidade, ele, com aquele humor dele sempre e com aquela inteligência peculiar dele, ele disse, olha, a universidade lá cheia de estudantes, a maioria estudantes ateus, outros à toa, e mais ninguém querendo Deus. Ele disse, olha, deixa eu mostrar aqui a vocês a dificuldade que eu tenho, ele palestrando para os universitários, a dificuldade que eu tenho com a teoria da evolução, que é a teoria do Big Bang, do macaco e etc. Aí ele vai na bolsa dele, puxa um pregador de roupa, quem está pegar roupa. E Ariano Suassuna mostra aqui, aí Ariano Suassuna diz assim, olha, presta atenção nisso daqui.
2 pedaços de madeira com ferro no meio. Quando eu aperto, ele abre, eu fico assim, abre, fechando. E aí a Ariano Suassuna diz assim, olha, se desse 200 mil anos, não tinha um macaco que inventaria uma engenharia dessa. Um pegadorzinho desse aqui. Bota 200 mil anos para um macaco inventar o negócio dele. Aí ele disse assim, e eu não vou nem falar da quinta sinfonia de Beethoven, que não é para humilhar os macacos, mas só um negócio desse aqui. Eles não conseguiram inventar um negócio desse nunca na vida. Essa é a minha dificuldade com eles. Eu não quero nem falar da quinta sinfonia de Beethoven, não. Eu só quero falar desse pegadorzinho aqui, essa engenhariazinha aqui. Ele disse, pode botar 2.200 mil anos, que macaco nenhum inventa um negócio deles. Então, ele estava dizendo que é impossível, irmãos, que um vasto universo desse, sobretudo a pessoa humana, e o ser humano é capaz de tanta criatividade, com tantos dons, com tantos talentos que o ser humano tem, isso ser fruto do acaso. E nós afirmamos, irmãos. Aí Ariano Suassuna termina dizendo assim, eu afirmo a minha fé no Deus Criador. E amém, nós também afirmamos, porque nós fomos criados por um Deus. E essa criação está aí, mas ela está aqui de uma forma deturpada, irmãos. Na realidade, nós todos sofremos essa queda. E Gênesis apresenta para nós essa queda terrível que nos atingiu. E o primeiro casal, ele desobedeceu, e hoje nós, filhos de Adão, ainda sentimos a ressaca da queda. Você e eu, irmãos, estamos ressacados. E nós vemos ainda a ressaca da queda nas estruturas desse mundo. E aí, por que é que eu li os versos 9 com vocês? Eu li o verso 9 com vocês porque eu quero que vocês entendam que Deus fez diversas perguntas aos seres humanos ao longo da Bíblia. Mas em Gênesis 3:9 é a primeira pergunta de Deus. Ele não tinha feito perguntar ao ser humano ainda. É a primeira pergunta de Deus ao homem na história da humanidade. É aqui em Gênesis 3:9. E a pergunta é, onde estás? Gênesis 3:9. Onde estás? E eu queria sua atenção, porque essa pergunta, irmãos, onde estás, ela tem pelo menos 3 verdades básicas. E nesse curto espaço de tempo que eu disponho, que eu quero compartilhar com vocês, essas 3 verdades básicas que está dentro dessa pergunta, onde estás? Que, aliás, foi a primeira pergunta que Deus fez ao homem. Em primeiro lugar, onde estás aponta para o fato de que há uma distância entre o Criador e a criatura. Há uma distância entre Deus e o homem. Não se trata de uma distância, irmãos, espacial, geográfica, mas de natureza. Ao perguntar onde estás, às vezes nós pensamos que Adão se separou de Deus só ao sair do jardim. Não, irmãos, a separação foi de relacionamento, foi de intimidade. Aquele elo de comunicação foi rompido. Mais do que distância geográfica e espacial, é distância de intimidade, de relacionamento, de aproximação. Deus deixa evidente, quando ele chega a Adão, já está escondido, ele não se escondia de Deus antes, e Deus diz. E Deus, quando pergunta, não é para ele saber a informação não, irmão, que ele sabe tudo, ele é onisciente. É para o ser humano, é de forma pedagógica, é para o ser humano se tocar. Onde estás? E aí Deus está deixando claro já uma separação, aconteceu uma ruptura. O pecado é definido na Escritura como transgressão da lei. O pecado separa o homem e cria um céu de bronze que se interpõe entre nós e Deus. Queridos, existe um céu de bronze entre o pecador e o Deus Todo-Poderoso. Isso causado pelo pecado. É a nossa maior desgraça, irmãos. Quer você reconheça isso ou não. E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles separaram da fonte da vida, a fonte de todo prazer, a fonte de toda beleza, alegria e paz, que é Deus. E quando Deus veio ao encontro de Adão e pergunta, onde estás? Deus não está buscando informação, porque Ele é onisciente, irmãos.
Deus está pedagogicamente, didaticamente, corrigindo o primeiro casal, que é o seu pai e o meu pai, os nossos primeiros pais, os nossos ancestrais. Ele está instruindo a todos nós, porque esse texto chegou para nós agora no século 21. Século depois, pois bem, eles viviam, né, em plena comunhão, harmonia com o seu Criador, e observam quando a Bíblia diz que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, como um ser relacional que Deus é. Fomos criados para relacionamentos, irmãos. O ser humano não foi criado para não se relacionar. Ninguém vive bem sozinho, e quando eu falo sozinho, é isolado do convívio humano, da sociedade. Se você perceber, por exemplo, se pegarmos nós agora e jogarmos nós dentro de uma ilha, onde nós não temos contato com ninguém, a não ser pássaros, e voltar depois de 5 anos, 10 anos, nós não vamos estar bem do juízo, não. Porque o ser humano ele entra em surto psicótico ao ficar sozinho, sem se relacionar com ninguém. Por isso que um dos filmes mais fantásticos é aquele filme Náufrago, Tom Hanks, que ele, vocês sabem, né, que ele fez aquela bola que bateu assim com sangue na cara da bola, botou os cabelos na bola, que ele chamava de Wilson, né? Wilson, pronto. Ali ele entendia e começou a dialogar, e aquela era a única maneira do camarada não surtar, porque eu e você, mesmo agora, tendo sanidade mental, se jogar a gente dentro de um lugar isolado há muitos anos, a gente acaba surtando. A gente precisa dialogar. Por que isso? Porque Deus fez o ser humano para relacionamentos. E você pode até temporariamente querer, eu quero me isolar, que de fato é bom você, às vezes, a solitude, é isolamento, mas ninguém vive, mantém uma saúde isolado por 5 anos, agora isolado mesmo, sem ter contato com nada, com rede social, com nada. Porque nós fomos feitos para comunhão, nós fomos feitos para relacionamento. Assim como Deus vive na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós fomos criados para viver em comunidade. E Adão e Eva viviam bem com o Criador, entre eles. Pode ver que antes do pecado, o que é que ele disse? Essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E eles viviam bem com Deus, consigo mesmos e com a criação. E foram colocados ali para ser corregentes da criação, guardarem, cultivarem a terra, mas a queda distanciou. E aí, irmãos, interessante é que a queda ela criou um problema relacional entre o primeiro homem e a primeira mulher, porque não tinha briga antes do pecado. Depois que o pecado entrou, aquela que ela disse, ele tinha acabado de dizer, esse é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Sabe que depois do pecado entrou? Foi essa mulher aí que tu me deu, já era o outro, já era o distante, já era o diferente. Antes era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela sou eu, e eu sou ela, somos um. Agora, depois que o pecado entrou, essa mulher aí, sei lá, essa já se distanciou. Irmãos, todos os problemas de relacionamento é devido ao pecado, seja de marido e mulher, pai e filho, filho e pai, relacionamento no trabalho, onde for, irmãos. Isso é relacionamento por conta da ruptura que houve do pecado. Dentro da igreja também. Adão imediatamente culpou Eva pelo seu próprio erro. E o pecado também, ele causou primeiro a ruptura entre o ser humano e Deus, né? Isso foi o abismo espiritual. Depois, ele causou um abismo social, além de espiritual, porque separou o homem do seu próximo. Pode ver que ali começou as guerras, mas não só parou ali. Caim e Abel foi o quê? Um matou o outro. E hoje em dia mudou alguma coisa? Não, nós continuamos tendo conflitos de relacionamentos. Dentro de trabalho, dentro de família, dentro de igreja, de toda sorte, não tem para onde correr, irmãos. Nós somos, por causa da queda, porco-espinhos. Que às vezes quando se encosta, começa a furar o outro. E aí o pecado separou o homem do próximo, do semelhante a ele. Por isso as guerras sociais, ideológicas, filosóficas, há guerras entre países. Há conflitos dentro da própria nação. Um desprezando o outro, tal. E aí, irmãos, o pecado também perturbou o homem e separou ele dele mesmo. Por isso vem problemas psicológicos e nunca mais desfrutou
de uma organização psicológica plena, o ser humano, depois do pecado. Porque separou ele de Deus, separou ele dos próximos e separou ele dele mesmo. Ele não sabe quem ele é. Uns dizem que veio do macaco, ele não sabe nem quem ele é. Outros já estão dizendo que eu sou homem, mas estou dentro do corpo de mulher, eu sou mulher, estou dentro do corpo de homem. Não sabe quem são, irmãos. Se perderam completamente. Não, eu me identifico agora com um cachorro. Aí começa a botar uma coleira no pescoço, uma rasteira no meio da rua. Só pensar, ele não sabe quem ele mais é. Quem mais ele é. E aí o pecado não só separou o homem de Deus, dele, do próximo, dele mesmo, mas o pecado também tornou o homem um depredador da natureza, ou seja, tornou o ser humano um inimigo do seu habitat natural, um detrator da criação. Desde então, somos devastadores deste mundo que deveríamos gerenciar para a glória de Deus. Pega o ser humano, coloque num cenário paradisíaco, que você fica assim, meu Deus, isso é real, esse cenário aqui. Não, isso aqui é o jardim do Éden, não descobrir nesse mundo. Pronto. Pega lugar de água cristalina, brilhante, frutas, a coisa mais linda que você diga assim, não, nem a inteligência artificial consegue fazer uma imagem tão bonita como essa. Pronto. Pega o ser humano e joga ele ali, bota um pouquinho da civilização ali dentro e volta depois de 10 anos. É lixo, é mato, a água está preta. Ele destrói tudo, irmãos. Ele destrói tudo. A Baía de Guanabara, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, é uma prova dos refeitos predatórios do ser humano. Rio Tietê, lugares bonitos onde antes do ser humano chegar, ele sai acabando com tudo. Por isso que Apocalipse diz, chegou a hora de destruir os que destroem a terra, falando dos seres humanos. Então o pecado fez isso com a gente. De modo que o pecado é a nossa maior desgraça, porque nos separou da fonte da vida. Você vai perceber que os 11 primeiros capítulos de Gênesis, que algumas pessoas olham para as páginas de Gênesis, principalmente para os 11 primeiros capítulos, como se fosse uma peça fictícia, um mito. Nós temos muita gente que olha para as escrituras com suspeição. Quem me garante que esse livro aí é a verdade? Quem me garante que o que foi dito aqui está desse jeito mesmo, dessa maneira mesmo? Há sempre uma suspeição em relação à verdade. A Bíblia, irmãos, eu quero que vocês entendam que ela é o livro mais estudado, mais pesquisado, mais confrontado, e mais lido, e mais escarnecido, e mais publicado no mundo. Ela está anos ininterruptos, irmão. Nunca ninguém foi best-seller e vendeu mais livro do que a Bíblia. Em todo o mundo, irmãos. E o testemunho da Escritura, confirmado pela história, é que, de fato, ela é fidedigna, digna de confiança. E o que é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é uma narrativa que contém algumas poesias dentro dela, mas não é porque contém poesia que não seja verdadeiro, irmãos. Pelo contrário. Pois é um recurso didático que o texto vai falar que essa antiga serpente, e que no livro de Apocalipse essa antiga serpente é chamada de diabo, Satanás, o enganador, o pai da mentira. Ele tenta ludibriar Eva e Adão. A proposta é interessante, porque o texto vai dizer que a serpente disse: o que é que Deus falou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus falou que não era para comer. Então Eva diz, ele disse que no dia que comêssemos, morreríamos. E ele diz assim, contrariando o que Deus disse, não morrerás. Deus disse que certamente morrerás. E ele disse, é certo que não morrereis. O bicho é nojento, irmãos. Deus está errado. Deus está errado. Muito pelo contrário, vocês serão como um Deus, diz ele. E então eles são seduzidos pelo quê? Pela ideia de ser como Deus. Mas quem era que queria ser como Deus e caiu? Ele. Ele que tinha o desejo de ser como o Criador. E isso levou à ruína. E aí, irmãos, o casal, os nossos pais, são seduzidos pela ideia de serem autônomos, dono de sua própria história, de gerenciarem suas próprias vidas. E aí o que é que acontece? Buscando a liberdade fora do Criador, foram escravizados pelo pecado. Tenta imaginar, irmãos, um peixe
E esse peixe procura liberdade e libertar-se da água. Está lá o peixe assim, no mar, e anda, e nada, aliás, nada, e corre no mar, no rio. E daqui a pouco o peixe, chega alguém e diz assim, mas peixe, tu é tão preso. Tu fica aí preso dentro dessa água. Vem-te embora para cá, para fora, mas aqui é liberdade. Vem, peixe. E o peixe dá ouvido àquilo e diz assim, rapaz, eu quero liberdade mesmo. Eu vou me libertar-se da água. Irmão, sabe o que é que acontece quando o peixe ele tenta sair da água? Ele não encontra liberdade não, irmãos. Ele perde, ao mesmo tempo, sua liberdade e a própria vida. Foi o que aconteceu com o casal. Quiseram sair da fonte do Criador. É mesmo, Satanás. Vamos ser como Deus. Vamos ser, nós não vamos morrer não. Vamos lá, vamos arriscar. E Satanás, vem, rapaz. Perderam a liberdade e perderam a própria vida. Hoje, as pessoas são escravas e mortas, achando que são livres. Não há vida fora do Criador, irmãos. Não há vida fora de Cristo. O ser que nos reconcilia com o Criador é o príncipe da paz, Jesus. Portanto, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o reverendo Paulo, o nosso irmão Paulo. De modo que o principal problema da humanidade é o pecado, que começou não agora, começou lá atrás. Desde que Adão e Eva pecaram, esse pecado deixou um rastro de destruição. Você pega, por exemplo, o século XIX, chamado o século do otimismo. Primeiro década do século XX estavam muito empolgados, porque veio o tempo do iluminismo, com o advento da educação, a ciência, os avanços da medicina. Sabe o que é que a sociedade diz? Só esquece essa ideia de Deus. Que Deus não é. Agora é a era do iluminismo, é a era do saber, é tecnologia, é ciência, é avanço da medicina. Se esquece dessa ideia de paraíso lá no céu, viu? Esquece de negócio de Deus, de Cristo. Nós não precisamos disso. Nós vamos construir um paraíso aqui na terra. As utopias, várias e várias aí, o que é que aconteceram? O homem agora vai melhorar, vai a solução para a humanidade. Aí o que é que vem? Primeira Guerra Mundial, depois logo outra lapada, Segunda Guerra Mundial, aí foi um balde de água fria. E aí nós dizemos assim, nós vivemos num mundo pós-guerra. Não, irmãos, na verdade, desde 45 até 1995, alguém já disse que só houve de 45 até 95, apenas 3 semanas em que o mundo não houve guerra. Não houve guerra sem conflito bélico no mundo. Nós vivemos num mundo de guerra, irmãos, o tempo todo. E vivemos em um mundo de pecado, e o pecado habita em nós, nos seres humanos. E o que é interessante, irmãos, é que basta ligar uma televisão e você vai ver maldade, pecado. Eu não assisto nem aquilo porque a Bíblia diz que tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é... Que desgraça que eu vou sentar em frente a uma televisão para pegar o apanhado de todo tipo de desgraça que aconteceu lá em São Paulo, no Rio, ou se for um jornal daqui, e acompanhar aqui. Meu irmão, meu amigo, a vida é muito curta para eu sentar e estar bebendo esse lixo. Eu vou encher a minha mente daquele que presta. Mas pega um apanhado, vocês vão ver todo tipo de desgraça o dia todo, irmãos. Vivemos em um mundo em guerra. E o problema é o pecado que habita em nós. Esse é o fato. O pastor de Jerusalém, Tiago, que nós estudamos quando estava no outro espaço ali. O que é que Tiago diz? Tiago diz assim, de onde é que vêm as guerras que guerreiam entre vocês, se não dentro do coração de vocês? É isso que o pastor de Jerusalém diz. As guerras vêm do coração de vocês. Porque é que o homem faz um compromisso, por exemplo, irmãos. Ele faz um compromisso de amar sua esposa até que a morte os separe. E esse mesmo homem que foi capaz de fazer uma aliança com uma pessoa, de escolher viver lá dessa pessoa, é capaz de atos tão vis contra aquela pessoa que um dia foi um amado de sua alma. O que é que um filho
Por que é que um filho, por exemplo, se levanta e se insurge com violência contra o seu próprio pai, contra a sua própria mãe, e às vezes tirando a própria vida dele? Ou abandonando, jogando e tratando como nada. Como, por exemplo, aquele cidadão que pediu a nossa ajuda aqui. E que no próprio ódio ele disse, olha, é loteria, filho. É loteria, porque o meu mesmo, se eu estiver vivo ou morto, tanto faz. Por que isso, irmão? O que leva, por exemplo, um homem de 71 anos de idade, rico, famoso, cercado de netos, a envolver-se numa fraude e prejudicar milhares de pessoas, desviar milhões e milhões de dólares e sentenciado publicamente a uma pena de 150 anos de cadeia, irmãos? O cara com 71 anos já está no tacho final. Ganância, corrupção do próprio coração. Percebe, irmãos, portanto, que o pecado do orgulho, a idolatria, é o genitor de todos esses males. O homem está separado de Deus. Onde estás? Está afastado. Essa é a pergunta de Deus ao homem. É possível que hoje, aqui, há pessoas distantes do Criador. Não falo distante da religião, irmãos. Todo ser humano ele é um adorador. Ele vai adorar Deus, ele vai adorar um time de futebol, vai adorar um político. Ele é um ser adorador. Não é um homem sapiens, ele é um homem litúrgico. O ser humano ele não consegue viver sem adorar. Ele pode detestar a Bíblia, pode detestar a religião. Pesquise, ele adora alguma coisa. Ele adora um time, ele adora uma ideologia política, ele adora um cantor, ele só não consegue viver sem adorar alguma coisa. Pode ter certeza. Porque todo mundo ele adora alguma coisa. E é possível não ter religião. Aliás, é impossível viver nesse mundo sem adorar. Não é que uns vão adorar outros, não. Você vai escolher quem você vai adorar, o Deus verdadeiro ou o Deus falso. Inclusive até dinheiro mesmo. E, irmãos, é só Cristo que nos conecta com o Deus verdadeiro. Isaías, por exemplo, entendendo essa ruptura que existe entre o Criador e a criatura, Isaías, ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí ele diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que toda tradição, irmãos, do Antigo Testamento, todos os profetas, veja as primeiras pregações dos apóstolos, todas essas mensagens tinham um tom, tinham uma tônica, chamando homens e mulheres para voltar-se para Deus. E o arrependimento é justamente isso, chamando homens e mulheres de volta ao seu Criador. E o homem precisa se arrepender e voltar, irmãos. Porque quando Deus pergunta, onde estás? A primeira coisa é, o homem está distante de Deus. O ser humano, irmãos, entenda bem, ele foi criado com 4 dimensões relacionais. Eu já mencionei essas 4 dimensões. Todo ser humano. A primeira dimensão é a base de tudo. Ele foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para se relacionar com o seu Criador. Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa, espírito invisível, mas Deus é uma pessoa que nos criou para que desfrutássemos da relação de amor que há entre as pessoas da Trindade. Portanto, por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre viveram em plena harmonia e um amor um pelo outro. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele cria para a própria glória e para que ele participasse desse amor trinitário que já existia. Por toda a eternidade, irmãos. O amor, o amado e o amante. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. E o pecado criou essa ruptura. Então, essas 4 bases relacionais, a primeira delas é essa. E aí, quando rompe, Deus faz essa pergunta aqui, onde estás? E o homem, o texto diz, ele estava atrás das árvores, escondido, envergonhado e nu. Só que nu ele já estava antes. Entendeu? Nu, mas não tinha vergonha. Por quê? Porque não tinha maldade. E Deus pergunta, como é que vocês descobriram que estavam nus? Se eles já estavam antes. E o Senhor começa a dialogar com ele, com o homem. Então, reconheceram que pecaram, reconheceram que erraram. Mas observe qual foi a linguagem. A mulher que tu me deste.
E aí o homem deixou de cumprir o seu propósito pelo qual foi criado, a finalidade. Criado para amar todas as coisas, criado para amar o próximo. Então a primeira base relacional é ele e Deus, a segunda é ele e o próximo, ele com ele mesmo e com a criação ao seu redor. E Deus nos colocou no jardim, no santuário, para ser o mordomo da criação, o corregente da criação de Deus. E aí a humanidade vem destruindo o paraíso que Deus criou. E o homem também, esse ser que está com problema com ele mesmo. Então, nessas 4 dimensões, o relacionamento com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação, com a natureza, com o mundo que eu habito, o homem está separado de Deus. Mas essa onde estás carrega outra verdade também. Não só que o ser humano está separado de Deus, mas que o ser humano, em segundo lugar, ele é um fugitivo de Deus. Porque se você observar no contexto, e o contexto é os versículos anteriores que precedem os versículos posteriores, subsequentes, você vai acabar descobrindo que o ser humano, quando Deus faz essa pergunta, ele já tinha dado, olha, o vazar, e ele estava correndo de Deus. Portanto, essa pergunta, onde estás, indica também, em segundo lugar, para nós, que o homem é um fugitivo de Deus. O homem está em fuga, irmãos, de Deus. O que é que Paulo diz? Não há ninguém que busque a Deus. Como é que Isaías diz, escrevendo o sacrifício de Jesus, como era que nós andávamos? Ovelhas como? Desgarrada. E cada um buscava o quê? O caminho de Deus? O seu próprio caminho. Então, na verdade, irmãos, quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram se esconder de Deus, buscando imediatamente fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Aquela presença que a narrativa poética de Gênesis diz que na viração do dia, o Senhor vinha ao encontro deles para a comunhão, para um relacionamento criador/criaturas. Mas ao perceberem que tinham pecado, desobedecido, rompido com o Criador, consequentemente transgredindo a lei do seu Criador, eles agora experimentaram pela primeira vez na história uma coisa que aflige o ser humano até hoje: culpa. Culpa na sua consciência, no seu coração. Culpa moral e verdadeira. Culpa por ter transgredido a lei de Deus. A lei, aí você diz, oxi, a lei de Deus, se a lei foi dada por Moisés muito tempo depois, a lei que Deus colocou no coração deles, irmãos. Vocês percebem que não tinha o decálogo, não tinha os 10 mandamentos ali, mas quando eles pecaram, eles sentiram vergonha e ficaram com medo. Por quê? Porque Deus já colocou aqui, olha, imprimiu a lei no coração do ser humano. E eles experimentaram isso, culpa por ter transgredido a lei que foi estabelecida no coração. Adão e Eva não tinham Bíblia na mão. Ele não tinha os 10 mandamentos que Moisés deu tempos depois. Mas eles tinham uma tábua da lei gravada no seu coração, como um índio tem, como um aborígene tem, como todo ser humano que nunca conheceu a Bíblia tem. Uma criança, ele não sabe nem quem é Jesus e nem Deus. Mas quando ele quebra um objeto de casa, ele faz assim, ele já fica assustado. Ele sabe que tem alguma coisa de errado. Ele sabe que fez alguma coisa de errado. Mas como é que quem foi que acendeu essa luz vermelha? Foi Deus que colocou dentro do coração do ser humano. E a lei de Deus dizia: ame o seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eles nem amaram a Deus e nem amaram o próximo. Eles transgrediram e agora estão fugindo de Deus por trás das árvores. E agora se sentem culpados, pegam folhas de figueiras para esconder sua nudez, e o Senhor vem de maneira pedagógica e diz: onde estás? Ele vai ao encontro de Adão. Onde estás, Adão? Adão está em fuga, irmãos. Ele está correndo do Criador dele. Agora o que é curioso notar é o seguinte: o pecado, ele atingiu a nossa mente. Porque você vai notar que o pecado ele deu origem a todos os outros males, ele é a caixa de Pandora que abre para todos os outros males, e há uma fonte que gerou todos os males. Veja como o pecado ele tem efeitos sobre a mente do ser humano, os efeitos chamados efeitos noéticos, e não tem nada a ver com Noé, irmãos. Essa linguagem no meio acadêmico, efeitos noéticos, isso diz respeito
a devastação que o pecado causou na nossa mente. Por isso que Paulo diz, não há ninguém que entenda. Por quê? Porque o pecado ele esfrangalhou a nossa mente. Nós não usamos mais o cérebro como Adão usou na sua potência máxima antes de cair. Por isso que nós temos falhas nos raciocínios, até os filósofos, os grandes estudiosos, ele vai construir um pensamento, você vê que há pontos de falhas ali, porque o pecado, em outras palavras, a mente noética quer dizer que o pecado emburreceu a gente, irmãos. Emburreceu. Veja, eles eram criados de maneira perfeita, criador e criatura. Deus é o criador de céus e terra, onipresente, onisciente, tudo. Só que o que é que ele faz? Ele diz, olha, ouvi a tua voz temida, eu fiz o quê? Tentei me esconder. Só que Davi diz assim, olha, se suba aos céus, quem é que está lá? Deus. Se ele diz, olha, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali tu estás. Se pego as asas e vou me deter lá nos confins do mares, ainda assim ali tua destra me susterá. Então não há como fugir de Deus. E vocês vejam que mesmo depois da queda, eles acham que é possível fugir da presença de Deus. Deus está em todos os lugares, irmãos. E todos os lugares estão na presença de Deus. Por isso que tem uma expressão latina que era muito bom que os puritanos usavam, que é corandel. Corandel, viu, irmãos? Ele dizia, entre os outros, porque tudo que nós fazemos é na presença de Deus, irmãos. Ou vocês acham que a gente só está na presença de Deus aqui? Lá na sua casa, quando você diz, agora eu estou na privacidade do meu quarto, sozinho aqui, ninguém está me vendo. Meu amigo, você está na cara de Deus. Ninguém foge de Deus, irmãos. É impossível fugir do Criador. O homem não pode fugir de Deus, é impossível. Essa fuga é impossível. No entanto, o homem, depois do pecado, fica tão burro porque tenta fugir de Deus, ele corre de Deus. E o profeta, falando acerca de Deus, Deus diz assim, sou apenas eu, Deus de perto? Pergunta o Senhor, não sou também Deus de longe? Poderá alguém esconder sem que eu veja? Pergunta o Senhor, eu sou aquele que enche os céus e a terra, não sou eu não? Não tem como fugir de Deus. Irmãos, a única maneira de fugir de Deus é correr para os braços dele. É se refugiar nele, irmãos. A única maneira de fugir do Deus Criador, é correr para o Deus reconciliador. É a única maneira. Quer escapar de Deus? Corra para os braços de Deus. Não se pode fugir de Deus. Mas o homem, ele até hoje vive em fuga. Eu estava indo para um curso de aconselhamento bíblico há 2 semanas, em Campina Grande, e aí o camarada, eu fui com o pastor lá do Alto Moro, e a gente foi evangelizando, e eu evangelizando o camarada no BlaBlaCar, né, que é o aplicativo, e ele fazendo perguntas bíblicas e tal, e aí eu falando sobre isso, que o homem foge de Deus. Eu disse, se aqui a gente tivesse, pega numa roda, se a gente estivesse falando de política, era 2 horas, de safadeza 4 horas. Agora se eu dissesse assim, fica aqui 5 minutinhos que eu tenho um negócio de Jesus para falar. Era uma carreira maior do mundo, eu tenho um compromisso ali e tal. E ele caiu na risada, e ele sendo incrédulo, ele caiu. Porque ele sabe que é assim. A gente conhece as safadezas do incrédulo, irmão. A gente foi incrédulo, a gente já sabe. Corre porque ele foge de Deus, irmãos. O ser humano foge de Deus. Vive em fuga. E corrida, por quê? Por causa do seu próprio pecado, do incômodo que existe. Essa barreira que separa o ser humano do seu Criador. Mas quando Deus vai ao encontro do homem, vai num ato de bondade e de misericórdia. O homem foi criado no seu estado natural, foi criado em santidade, né, sob a lei do seu Criador, mas por voluntária transgressão, caiu desse estado santo e feliz. E em consequência disso, toda a humanidade, sem exceção, agora pecadora, não por coação, mas por escolha, sendo por natureza carente, o ser humano é por natureza mesmo, ele é carente de santidade essa é exigida pela lei de Deus, e ele é inclinado de fato para o mal, e portanto sob a justa condenação e eterna ruína, sem defeitos e desculpas. Essa é a situação do ser humano. Eu tenho meu sobrinho, João tem 7 anos e Heitor tem 1 ano e 8 meses agora. E eu, em dezembro, estava lá em Recife, na casa da minha irmã,
E Sarinha contando que Heitor tá naquela fase de bonzinho, já morder, beliscar, tal, aquela coisa toda. Só, Rafa, isso é tão ruim, Sarinha dizendo. E a gente conversando lá, e Sarinha, quando chegou à noite, disse, aí ele estava dormindo, aí Sarinha disse a João, o mais velho, olha, vou orar pelo seu irmão aí, ore por ele, antes da gente dormir. Aí ele, Senhor Deus, tal, não sei o que, Papai do céu, eu peço que o Senhor tire esses espíritos ruins do meu irmão, que ele pare de me morder, não sei o que. Aí Sarinha caiu na risada, eu digo, olha Sarinha, ele tem que descobrir que não é espíritos ruins não, o espírito ruim é ele mesmo, de Adão dentro dele já, porque irmãos, vocês acham que é o que? O espírito, tira esses espíritos maus do meu irmão, eu digo, rapaz, tem que ensinar esse menino que esse espírito mal do irmão dele novo, que morde, belisca, é ele mesmo, é o filhote de Adão, ele, irmãos. Todo ser humano que nasce bonitinho, cheirosinho, sabe o que é, irmãos? É um filhotinho de Adão, não tem para onde correr. É pecador, irmãos. Vocês estão pensando que criança, quando nasce, irmãos, ele não sabe falar, mas ele abre a boca. Eu lembro de João lá, quando Sarina ainda estava no Chile, ele queria comer, ele fazia assim, abria a boca. Ele não sabia falar, abria a boca. A gente dava água, dava comida, mas você vai ver, ele movimenta, faz gesto, ele não sabe falar. Mas é aquele ser que perde toda hora. Quando tem 1 ano, vai para o aniversário de 2 anos, as pessoas vão levar o presente lá, dá o presente aí lá, os pais dizem assim, bora, agradeça, não sei o que, ele obrigado. Não precisa que ele está grato ali, ele só está agradecendo porque o pai está mandando. Tem gratidão ali não, irmão, ele pega o presente, se gosta ele brinca, se não gosta ele joga lá. Mas vocês estão pensando que há um espírito de gratidão ali? Aquilo é um ser egoísta que só sabe, irmão, o ser humano ele é mau desde sua meninice, não tem para onde correr não, irmãos. Então, quando eu e você, quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós ofendemos uma pessoa, isso é grave. Sobretudo quando a parte ofendida é uma parte boa, a parte beneficente é benévola. E com Deus é assim, irmão, nós pecamos por ser que faz o maior bem com a gente. Que coisa terrível quando nós pecamos contra quem só faz o bem. E o que torna o pecado humano diante de Deus uma coisa terrível é que nós pecamos contra um Deus extremamente bondoso. Um Deus que fez o bem para nós o tempo todo. E nós pecamos contra ele. E Deus não é um déspota, Deus não é um tirânico, Deus não é cruel. A essência divina é de bondade. E Deus é essencialmente bom. Diz João que Deus é amor. E a despeito de tudo que ele faz por nós e fez por nós, nosso pecado é um insulto contra Deus. De modo que Adão e Eva fizeram muito grave. E eles tiveram. Então, debaixo do juízo da condenação, que é chamado de pecado original. É pecado original porque ele é a raiz que origina todo o pecado e toda a raça. Paulo, por exemplo, pregando lá no Areópago, lá na Grécia, a capital intelectual do mundo antigo, em Atenas, ele diz para aqueles filósofos, epicureus e estoicos, que são duas correntes filosóficas, Deus de um só fez toda a raça. Esse é o veredito, daí a fé cristã, judaico-cristã, esse é o veredito da fé judaico-cristã, que Deus fez todos de um só homem. E ele prega isso lá em Atos 17. O homem criado por Deus, o primeiro homem, foi Adão. E o pecado original está presente na vida de todo e qualquer indivíduo, porque nós já nascemos com defeito de fábrica. Já vem uma configuração dentro de nós para isso. Por exemplo, nós somos pecadores porque pecamos ou nós pecamos porque somos pecadores? Por exemplo, eu sou pecador porque peco ou peco porque eu sou pecador? Na realidade, irmãos, eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Esse princípio lá de Genebra, ele é verdadeiro, já está na nossa natureza, irmãos. Portanto, desde a hora do nascimento, como resultado desse defeito de fábrica, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza está inclinada para o mal, porque nós somos corrompidos, nós somos filhos de Adão. E por isso que o pecado original é a raiz de todos os pecados concretizados. Aquele pecado ele é o genitor de todos os demais pecados. E interessante é que as pessoas esquecem disso.
E aí eu quero, só para fechar aqui, para terminar 9 horas, eu tenho 9 minutos ainda, a primeira questão, onde estás? Isso mostra o primeiro elemento. O homem está afastado de Deus. Segundo, onde estás? Revela que o ser humano está em fuga de Deus. Mas em terceiro lugar, onde estás? Revela essa pergunta que Deus ama obstinadamente o ser humano. Onde estás é a simples maneira de Deus demonstrar sua bondade. Deus seria justo, irmãos, em julgar e condenar o primeiro casal imediatamente ali. Não teria nenhum problema. Ele não teria deixado de ser amoroso. Não, ele seria justo, mas ele usa de misericórdia. E o que significa isso, irmãos? Graça e misericórdia. É aquele amor que nós não merecemos. Adão e Eva não mereciam, irmãos, continuarem vivos. Não merecia Deus cobrir a nudez dele, continuar sustentando eles. Mas eles foram alcançados pela graça bendita e maravilhosa. Os versos subsequentes lá de Gênesis, aqui de Gênesis, uma leitura do capítulo 3 inteiro, você vai encontrar alguns sinais da graça de Deus ali. Especificamente, por exemplo, Deus promete no Gênesis 3,15, ali o proto-evangelho, que foi a primeira promessa do evangelho ali, que ele, Deus, enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. O proto-evangelho, Gênesis 3,15. Um descendente da mulher viria, e toda a história da redenção, irmãos, começa naquela promessa que é sustentada pela palavra divina ao longo dos séculos. Que o descendente da mulher, pode ver que não era o descendente do homem. Por quê? Porque Jesus nasceria de uma virgem. É o descendente da mulher. E aí, irmãos, Deus então chama depois o homem Abraão e faz promessa, faz uma aliança com ele. E toda a história do povo judeu tem nas sobrelinhas, nas entrelinhas, subjaz essa promessa que Deus enviaria o Redentor. Quem é, irmãos? Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi, um descendente plenamente divino e plenamente humano. Ali nos portões do Éden, ali, Deus faz uma promessa. Deus providenciaria uma cobertura, e aí ele colocou peles de animais para uma cobertura por pecado de Adão e Eva, e o texto vai dizer que ele cobriu com suas vestes. E Deus primeiro fez um sacrifício, apontando para o sacrifício maior, que no futuro ele próprio realizaria na pessoa de Jesus Cristo, que cobriria nós da nossa nudez. Então, quando Deus diz assim, onde estás? Isso mostra também que Deus, misericordiosamente, ele vai e busca o ser humano. E eu quero dizer a vocês, irmãos, para nós encerrarmos, que nós precisamos entender e resgatar o conceito de graça, da graça de Deus. Nós cantamos, falamos, pregamos sobre a graça, mas boa parte dos evangélicos vive, no fundo, nos seus corações, uma religião que usou meritória. E uma religião meritória só faz o que para você? Lhe oprimir e lhe frustrar, porque você sabe que você não presta mesmo. Então, a graça não procura feitos que merecem amor. A graça opera em separado da resposta, da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral, irmãos. A graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não merece, jamais poderá adquiri-la. E ele faz isso. Nós não precisamos fazer nada para que Deus nos aceite. Nós só precisamos invocar Jesus. E nós já somos aceitos na presença de Deus. E não é Jesus e mais alguma coisa, é apenas Jesus. A graça, é de graça, o amor que nós não merecemos. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus não morreu naquela cruz para tentar nos salvar, foi para nos salvar mesmo. Ele nos amou desde a fundação do mundo. Naquela cruz, Cristo pagou por nossos pecados para nos trazer de volta a Deus. Estávamos separados, irmãos. Estávamos em fuga. E se você é cristão, remido, discípulo de Cristo,
é porque Deus o amou tão intensamente que trouxe de volta você para a vida. Não é por obras da lei, mas pela maravilhosa graça e bendita graça do Senhor. Nós nos reunimos aqui aos sábados e domingos, e todas as partes do mundo, as pessoas estão adorando Jesus Cristo. E você não vai à igreja como um clube. Essa congregação aqui, irmãos, é a reunião dos salvos, daqueles que foram redimidos, daqueles que foram adotados, daqueles que são igreja de Cristo, ovelhas de Cristo, que tem um nome escrito no livro da vida. Nós estávamos mortos, irmãos. Esse é o diagnóstico sombrio. E ele nos deu vida. E o interessante é que, graças ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós que estávamos sem defesas, completamente, irmãos, culpados diante do Senhor, que é santo e justo em seus caminhos, não havia nenhuma possibilidade de nos salvar nós mesmos, vivíamos fugindo, tentando encobrir o nosso pecado nos labirintos da religião, com coisas que se tornaram, na verdade, ídolos em nossas vidas, mas em algum momento nós fomos capturados pela graça de Deus. Todos nós aqui, em algum momento, Deus nos alcançou, irmãos. A graça nos trouxe de volta. E agora o Senhor mostra para nós que fomos amados, porque o Cordeiro de Deus estava morto desde a fundação do mundo. Porque o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele beijou o nosso rosto, não quando nós estávamos limpos, mas quando nosso rosto estava sujo pelo lamaçal do pecado, Ele se inclinou e beijou a nossa face. E se nós o amamos hoje, é porque Ele nos amou primeiro, diz a Bíblia. E a palavra de encorajamento, irmãos, a nós aqui remidos, permaneçam no Evangelho de Cristo. Ame o Senhor Jesus Cristo. Vivam para a glória do Redentor. Você estava perdido, foi encontrado. Você estava morto e recebeu vida. Isso é o que a graça de Deus faz. E que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e vivermos uma vida cristã, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E o propósito de Deus em nossa vida é para que nós possamos andar nas boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Deus abençoe a vida de vocês todos.